capítulo 25, versículo 8 e o 10. Levítico, capítulo 25, versículo 8 ao 10, vamos ficar aqui. Terceiro livro da Bíblia, livro de Levítico, capítulo 25, versículo 8. Os que encontraram, digam amém. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Diga comigo, celebre o jubileu. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso, é um texto bíblico que muitas vezes passa desapercebido, dado que muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender o livro de Levítico. Ele é um livro que fala muito de leis, mas ele é, na verdade, um livro que todos nós devemos compreender. O livro de Êxodo fala da nossa tirada do Egito, e o livro de Levítico, propriamente dito, foi dado a Moisés quando ele estava no Monte Sinai. E ele nos ensina como viver na presença do Senhor. Uma vez que no capítulo 19, o Senhor aparece como Deus santo e exige para o povo que tenha que ser santo para ser a sua propriedade peculiar, o povo precisa ser ensinado em como deve ser esse relacionamento com o Senhor. Então, o livro de Levítico, ele nos ensina preceitos morais, cívicos e cerimoniais. Esses preceitos cívicos, propriamente, traz a noção de que uma nação está nascendo. Os preceitos cerimoniais são preceitos que a graça cumpriu de forma plena, não havendo necessidade, tal como a dieta, tal como as tradições judaicas do lavar as mãos, do não se contaminar. E também os preceitos morais. Não que a lei do Senhor se divida em 3 partes, mas ela trata tanto o âmbito moral, o âmbito cívico e o âmbito cerimonial. E o povo de Deus precisaria estar instruído. Segundo a tradição judaica, toda criança, quando chegava aí aos seus 12 anos de idade, ela conhecia, e era o primeiro livro que elas tinham noção, era o livro de Levítico, porque o livro de Levítico ensina como devemos viver na presença do Senhor. É interessante que o livro, ele também é um livro bastante pedagógico, porque ele começa falando das 5 ofertas que deveriam ser oferecidas ao Senhor, e essas ofertas também tipificam a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele também fala das coisas puras e impuras, que o povo de Deus não deveria entrar e se contaminar. Fala de 7 festas, que é muito importante. Essas 7 festas estão dentro de um teor escatológico que prefigura o que nós estamos para viver. Mas também ensina sobre alguns outros preceitos, como preceitos de lei cívica. O livro de Levítico, no capítulo 25, fala de uma postura em que o povo de Deus deveriam viver como sociedade, onde não poderia haver pessoas maiores que as outras, dado que a terra era do Senhor. E como isso aconteceria, dado que alguns não teriam boa gestão e acabariam vendendo as suas terras, ficando endividados, o Senhor criou meios, métodos para que o povo de Deus pudesse viver de uma forma igual, sem nenhuma diferença, sem ninguém tomar o que era do outro. E, dentre as ordens que o Senhor Deus dá, ele também inibe o povo de cobrar juros uns dos irmãos, uns dos outros, né? Vale a pena ressaltar que esse juro não deveria ser cobrado
dos próprios israelitas, não poderia ocorrer isso, mas também ele cria leis para com a terra. O jubileu é um ano muito esperado, porque nesse ano, aqueles que haviam perdido as suas terras, haviam perdido a sua liberdade, haviam se tornado escravos, eles haveriam de ser soltos. O jubileu, então, é um ano chamado de o ano da liberdade, o mês do chifre, né, que deveria ser tocado, e o toque traria liberdade. Mas nós também podemos observar que o jubileu, ele prefigura muito a obra de Cristo no Calvário. E ele é um ano que a Bíblia não registra em nenhum momento o povo de Deus cumprindo o jubileu. Daí porque o cativeiro é uma das reações divinas por eles não ter guardado nenhum ano sabático. Israel tinha uma lei, ou a lei do Senhor, ela era prerrogativa para o povo de Deus, que no sábado ninguém poderia trabalhar, e quando desse o 7º ano, esse ano era um ano sabático, e eles também não poderiam trabalhar e deveriam confiar no Senhor. E somado 7 vezes 7, 49 anos, era o 50º ano, aquilo que é chamado de o jubileu. Esse jubileu, tudo deveria ser devolvido, as terras deveriam ser devolvidas, as pessoas escravas deveriam ser livres e todos deveriam ter o recomeço. Logo, o ano do jubileu é também chamado do ano do recomeço. Apenas a Bíblia revela que o cativeiro de Israel por 70 anos é justamente o fato deles não terem cumprido nenhum destes anos, nenhum ano jubileu, nenhum ano sabático. E o Senhor Deus os pune e deixa a terra por 70 anos sem nada para cumprir aquilo que ele havia estabelecido. O tempo não permite falarmos um pouco sobre o jubileu, porque em tempos passados, civilizações antigas adotavam a mesma postura, porque se trabalhasse a terra sem dar descanso, ela poderia se tornar terra improdutiva, o que já hoje é bem provado, dado que a tecnologia aumenta, mas a terra já está cada vez mais caótica. Com exceção de Jeremias, no capítulo 32, e Neemias, no capítulo 8, não há ainda uma observação de que o jubileu se cumpriu. Mas como Cristo cumpriu todas as prerrogativas da lei, não deixando nenhum jota para trás, nós podemos ver que o jubileu ele é bem cumprido na pessoa bendita de Jesus. E a igreja deve celebrar este ano, ano de liberdade, ano de recomeço, ano de restituições, que nós podemos glorificar ao Senhor. Mas observarmos o jubileu, nós vemos 3 formas de celebrá-lo. E a primeira delas é proclamando a mensagem do jubileu. A segunda forma é submetendo as leis do jubileu. Em terceiro lugar, usufruindo dos seus benefícios. O jubileu tem uma proclamação, o jubileu tem uma lei, ou leis que traz para o povo submeter, e o jubileu também trazia para o povo benefícios. Assim sendo, como o tempo não permite, a primeira coisa que nós observamos no livro de Levíticos, capítulo 25, versículo 8, e é interessante que você fique com sua Bíblia aberta para entender, é que na ordem que o Senhor Deus dá, o Senhor fala a Moisés, e ele deve relembrar o povo, ele diz que o povo deveria contar 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Há uma discussão, porque o ano 49 era por natureza um ano sabático, se o ano 50º também deveria ser. Alguns concluem que o ano 50º, o ano 49º e o 51º formavam como esse jubileu, em que ninguém deveria trabalhar, ninguém deveria semear nada. O que a terra produzisse, eles deveriam comer e eles deveriam restituir. Então o jubileu traria descanso e eles deveriam olhar no calendário. Na verdade, o ano de jubileu era um ano que todos deveriam calcular, e quando chegasse a data,
eles deveriam, então, meus amados irmãos, imediatamente proclamá-lo, submetê-lo e usufruí-lo. Então, nós percebemos que este ano, ele é um ano contado, ele é um ano marcado, ele é um ano que vem em plenitude. Isso fala de um tempo em que pessoas que estavam escravas, pessoas que estavam em dívidas, pessoas que estavam totalmente derrotadas, elas olhavam para o jubileu, elas olhavam para o calendário e ficavam a contar. Eu cresci num lar bastante humilde e a data 25 de dezembro, ela era desejada, porque nessa data nós ganharíamos o presente, de maneira que toda a expectativa ficava nessa data. O jubileu também era uma data que deveria ser percebida, notada por todo o povo, mas em especial aqueles que aguardavam, meus amados irmãos, uma data em que poderiam voltar a ter liberdade, voltar a ter sonhos. Observamos, então, que a data do 49º ano, ou 50º chegado e somado, imediatamente após chegar essa data, eles deveriam proclamar. Observe o versículo 9. Então, no mês 7º, Israel tinha 2 meses ou 2 datas de ano, o ano novo, civicamente falando, e o ano no sentido religioso. O ano religioso nascia com a Páscoa. Então, o 7º ano fala de um ano espiritual que está nascendo. No mês 7º é no mês do ano novo. Aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então, vemos aqui que a mensagem do jubileu deveria ser anunciada no mês 7º, no dia 10, após a expiação. A expiação ela era anual, era o sacrifício anual em que todo o povo de Deus estava em jejum constante. E esse dia era o dia que o sumo sacerdote ele entraria, meus amados irmãos, no Santo dos Santos com o sangue do Cordeiro para expiar o pecado do povo de Deus. Então, naquele dia, todo o povo de Deus ficava aguardando o sumo sacerdote com o sangue do animal, do bode expiator, para aspergir sobre o propiciatório, aguardando a resposta, se o Senhor havia os perdoado. Havendo o bode, o sangue, propiciado o povo, o sacerdote voltava. E o sumo sacerdote, ao voltar, trazia alegria para o povo, porque o povo de Deus então entendia: os nossos pecados que cometemos todo este ano foi embora, e Deus está propício para nós. Então, essa propiciação, ela deveria ser então comemorada. Porém, meus amados, me permitam, meus amados irmãos, o texto diz que o ano do jubileu, ele nasceria, ou ele seria proclamado, logo após, no 49º ano, quando a expiação fosse efetuada, imediatamente após isso, eles deveriam tocar a trombeta. E nessa mensagem do jubileu, nós aprendemos 3 lições importantes. Primeiro, a forma como essa mensagem deveria ser proclamada. Segundo, o teor dessa mensagem. Terceiro, irmão, o público dessa mensagem. Observa que ele disse que no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. Observa, trombeta. Essa expressão é chamada de chifre, que é também considerada pelos judeus como o ano do chifre do carneiro. Por quê? Porque neste ano eles iriam tocar aquele chifre, e aquele chifre ia retinir. Ele tem um sentido de trombeta, e ao tocar essa trombeta, todos deveriam ouvir. O toque não poderia ser um toque pequeno, ele deveria ser tocado. Observa que o texto diz: por toda a terra. Não deveria ser tocado em só uma vila, em só uma cidade, em só um lugar. O toque deveria acontecer. Só que este toque não era um toque qualquer, era um toque dizendo: o jubileu chegou.
Interessante que o jubileu vem logo após o sacrifício expiatório, em que o sumo sacerdote entra no santuário, no Santo dos Santos, asperge o sangue, e o sangue traz para ele a resposta: olha, o Senhor está propício. Mas neste ano, não. Neste ano, eles deveriam proclamar o ano, dizendo: o jubileu chegou. Observa, toque de trombeta e não toque qualquer. Então, o jubileu deve ser tocado de forma que todos ouvem, e todos ouçam. Mas é interessante que o jubileu, ele toca o chifre. Chifre na Bíblia também fala de poder, de autoridade. E que autoridade tem essa mensagem? É que uma vez que o cordeiro foi sacrificado e o sangue expiou os nossos pecados saiu do meio da congregação e Deus tornou-se propício, porque Isaías diz que a mão do Senhor está estendida, os ouvidos não estão agravados para ouvir, mas o pecado e a iniquidade separa o homem de Deus, porque, como disse na ceia passada, ele é o véu que torna o homem inimigo de Deus. Quando, então, esse sacrifício é feito, então Deus volta para o seu povo, e ele volta com o seu povo com a autoridade daquele que tem poder para libertar o seu povo de todo o pecado. Agora, preste atenção no que eu vou dizer, porque Isaías, no capítulo 61, ele profetiza esse dia. Ele disse que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar liberdade aos cativos, a pregar liberdade aos que estão presos, trazer palavra de Deus para os mansos. E o profeta termina dizendo: o ano aceitável do Senhor. Em Lucas capítulo 4, o tempo não me permite deter nesses textos, Jesus então cita o mesmo profeta Isaías no capítulo 61 e no capítulo 14 a seguir. O Senhor Jesus cita o profeta Isaías, mas não fala do dia do juízo, fala do ano aceitável do Senhor. O que Cristo está dizendo quando ele disse: esse dia se cumpriu hoje? Jesus está dizendo: o jubileu que Isaías profetizou, que está gravado na lei, que ninguém cumpriu, agora está chegando. O ano da restituição, o ano da liberdade, o ano da vitória. Agora preste atenção, por quê? Porque o ano do jubileu, ele é dado para ser proclamado. E quem deve proclamar o jubileu? O jubileu deve ser proclamado pelo povo de Deus. E Cristo Jesus também foi o Cordeiro de Deus, que foi oferecido não no santuário terrestre, mas no santuário celeste. E quando o seu sangue foi aspergido, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e uma voz disse: está consumado, está pago. Então hoje nós devemos sair em Cuiabá dizendo: está pago, está garantido. O sangue de Jesus Cristo anuncia um ano de júbilo para você, para a sua família, para a sua casa. Irmãos, o grande problema nosso é que nós estamos anunciando o ano de jubileu de forma triste. Eu vejo os irmãos cantando, eu fico maravilhado quando eu vejo um crente desafinado cantando com vida. Mas eu fico triste quando eu vejo gente cantando na nota, irmão, com uma tristeza. Você está anunciando o júbilo, meu irmão. Então a gente não prega para agradar ninguém, a gente prega com júbilo. Qual é o júbilo? Jesus venceu, a vitória é nossa. A gente deve fazer isso com voz alta, porque tem crente que, eu não aguento. Irmão, você não aguenta. Se você for na fila do SUS, tem grito. Se você for no estádio de futebol, tem grito. Se você for no velório, não tem grito. Se você for no bar, tem grito. Se você for na cadeia, tem grito. Agora você que era escravo do diabo, Jesus te salvou, te libertou. Um irmão dá um glória a Deus perto de você, você fica com essa cara de fariseu disfarçado. Meu irmão, levante a mão e proclame com alegria: Jesus nos deu o direito, porque o sacrifício foi feito, aleluia, o sacrifício foi, meus irmãos, oferecido, e essa forma nós devemos anunciar em tempo oportuno.
Escuta, o jubileu deve ser tocado com trombeta por todas as partes, toda a terra. E isso tem que ser em tempo oportuno, não pode ser amanhã. Existem muitas pessoas escravas, existem muitas pessoas que perderam tudo e elas pensam que não tem mais solução. Mas quando o ecoar da trombeta do jubileu chegar, o nome do Senhor será glorificado. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas ouça, o jubileu era tocado, ele tinha que ser, meus amados irmãos, a trombeta do jubileu tinha que ser tocada, ela tinha que ser, meus irmãos, tocada em tempo, e tinha que perceber. Eu fico olhando quantos de nós fomos resgatados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Olha, meus amados, me desculpe aí a sinceridade, se é que tem que pedir. Olha, meus irmãos, não tem nada contra não, mas a Assembleia de Deus, ela não foi criada com aplausos, não é isso? Bater palma, não. Palma pode... É pecado bater palma? Não é. Mas palma é uma atitude humana. Irmão, a Bíblia diz que nós temos que ter sacrifícios de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessa o seu nome. Olha, meus amados, nós temos que abrir a boca mesmo, com júbilo, proclamar que é tempo de liberdade, 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 liberdade. Mas veja, irmão, que o teor da mensagem do jubileu, ela é muito forte, porque ela vem trazer uma mensagem para quem está escravo, para quem perdeu, para quem está endividado, para quem não tem mais nada. E eu vou tocar essa mensagem de esperança para alguém. Então, qual é o teor dessa mensagem, pastor? Essa mensagem anuncia autoridade. Porque o jubileu está dizendo que a terra que eu perdi, agora é minha de volta. Que a dívida que eu adquiri está paga. E que meus filhos que estavam escravos estão livres. Então uma pessoa pergunta, como? Se eu perdi, se eu sou escravo, se eu não tenho mais família. Então a mensagem do jubileu anuncia o Salmo 24. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Sabe o que o jubileu está dizendo? Aquele que manda em cima, manda embaixo, manda debaixo da terra, manda dizer que chegou a hora, aleluia, de restituição. Irmãos, quantas pessoas estão escravas do diabo, quantas pessoas estão presas, perderam a família, estão nas drogas, estão na prostituição, estão marcados para morrer, e nós não vamos chegar lá gritando, você não vai brigar com o traficante, não vai brigar com o delegado, você só vai tocar. Você só vai tocar a trombeta. É só você tocar. Tocou a trombeta. Vai haver restituição para a glória do nome do Senhor Jesus. O teor dessa mensagem não é meu, não é minha autoridade nem a sua, mas é a autoridade daquele que está mandando. Pode tocar, pode proclamar. A nossa missão não é salvar ninguém, a nossa missão não é converter ninguém, a nossa missão é pregue o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Só fale de Jesus, irmão, que Jesus vai trazer, vai libertar para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas para quem essa mensagem deve ser pregada? A gente está muito elitizando, muito elitizado, né, irmão? Nossa Assembleia de Deus em Mato Grosso, irmão, nós somos ensinados a não andar com maquiagem, mas ela vem entrando na igreja. Nós somos ensinados, irmão, a não andar com roupa indecorosa, mas vem entrando na igreja. Esse irmão que tem crente tão decoroso hoje, que ele não pode dar um glória a Deus, porque tem medo, se sair lágrima no olho, estraga a maquiagem, não é verdade, irmão? Tem outros que não podem nem levantar as mãos, senão a roupa levanta, mostra o corpo. Não é verdade, meus irmãos? São pessoas que não querem mais, né? A Bíblia diz assim que a alma farta pisa favos de mel, mas a faminta, até o amargo, é doce. Tem gente que entra nesse tempo pensando no suicídio, ele é capaz de largar tudo, né? Tem gente com carros, dinheiro, é capaz de largar tudo para sentir a presença de Deus. Mas muita gente já não pode mais, meus irmãos, de forma alguma proclamar, sabe por quê? É elite. Ele tem um carro bonito, ele tem uma casa bonita, ele mora num apartamento bonito, ele tem nojo de pessoas que, não é verdade? Era talvez um embriagado, mas hoje é orgulhoso, porque, irmão, ele acha que não tem que pregar o evangelho, mas a mensagem do evangelho é para prisioneiros, a mensagem do evangelho é para escravos, a mensagem do evangelho é para quem perdeu tudo.
Para quem está na lama, chega lá e toca a trombeta e diz: acabou. Interessante, os irmãos imaginam um escravo. Aí o escravo está lá trabalhando, debaixo de chibatas. Alguém não chega lá dizendo assim: olha, vem embora, vamos embora. Não, ele só toca a trombeta. Ele só toca a trombeta. Jubileu, chegou. Aí o escravo larga a corrente. O dono vai falar: por quê? Ele falou: agora é jubileu, meu irmão, acabou. Os filhos que estão presos já começam a voltar para os pais. Mas com ordem de quem? Da voz do jubileu. Sabe, irmão, porque os presídios, essa semana, nós tivemos aí uma menina, um garoto de 14 anos, que matou o pai, matou irmã, matou mãe, e a gente fica: meu Deus do céu. E a televisão publica porque ela quer, né? A internet publica porque quer, e vai. E eu fico perguntando, irmão, que desde a década passada no Pernambuco, tinha gente comendo carne humana, todo mundo ouve: meu Deus, que mundo é esse? Aí eu fico vendo a igreja falando: a ideologia de gênero não presta. Não presta mesmo. Esse mundo, essa esquerda não presta. Ah, que não presta, talvez não vale. Os pensamentos ideológicos não valem nada. A gente tem que tomar cuidado. A gente fala: esse governo não vale nada. A inflação está alta. Esse prefeito não é bom. Esse governador não é bom. Então a nossa boca, irmão, não anuncia nada. Só reclama. Reclama de pastor. Reclama de dízimo. Reclama de oferta. Reclama de culto. Reclama de oração. Se tem trabalho, reclama. Se não tem trabalho, reclama. Se tem pastor, reclama. Se não tem pastor, reclama. Se tem líder, reclama. Se não tiver líder, reclama. É uma boca suja que não glorifica, que mente. Está na hora de abrir a boca, irmão, nos becos, nos valados. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabunda a graça. A mensagem de salvação não está na boca de Donald Trump. A mensagem de salvação não está na boca de Netanyahu. A mensagem de libertação não está na boca da ONU. A mensagem de salvação está na sua boca. Está na hora de abrir a sua boca e proclamar para o preso, para a prostituta, para o drogado, e dizer para ele: não precisa mais viver nessa prisão, porque é jubileu, é tempo de levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor. E ele vai dizer: como você conseguiu? Eu também era escravo, mas a hora que ouvi o tocar, estou livre para a glória do nome de Jesus. Proclame de forma altissonante, proclame com autoridade, proclame a quem precisa ouvir. Talvez quem está do teu lado já esqueceu de como ele entrou na casa de Deus. Talvez quem está do teu lado já não se lembra mais de que um dia alguém foi até ele falar de Jesus. Talvez quem está do teu lado hoje é um empresário e se esqueceu que quando entrou aqui não tinha nenhuma possibilidade de ser o que se tornou. E aí está do seu lado como um coronel assembleiano. Mas aqueles que não esqueceram de onde veio, vai tocar em todos os cantos de Cuiabá, vai proclamar em todos os cantos de Mato Grosso, e vai proclamar bem visível, porque hoje, irmão, a Assembleia de Deus está uma bênção. Hoje está uma bênção. Eu estudei assembleiano, e eu não falo o que eu ouvia na escola. Eu não falo o que eu ouvia na escola por ser crente Assembleia de Deus. Hoje não. Hoje está fácil ser, porque ser crente hoje virou moda, né, irmão? Virou moda. Olha, meus amados irmãos, mas hoje nós percebemos que nós estamos ficando um tanto quanto esperando, sabe, irmão? Quem proclama o evangelho é a igreja. Quem anuncia o evangelho é a igreja. Quem gera ovelha é ovelha. E somos nós que estamos nas escolas, nas universidades, nos trabalhos, em todos os lugares. E devemos, irmão, não ter vergonha de bater no peito e dizer: sou salvo. No shopping, tem que andar como crente no shopping. Você não tem que ficar com vergonha no shopping. Mas quando eu vou no shopping alguma coisa, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro. E eu vou andar no shopping igual crente, lavado e remido no sangue de Jesus. Deus me guarde eu ir para o shopping, pegar uma camisetinha apertadinha, vestir uma calça jeans, sapatinho quildre e ir para o shopping. Quando você vai para o shopping? Ora, eu vou para o shopping como crente. Eu vou lá fazer o que tem que fazer e vou proclamar Jesus. Levante a mão. O que você está fazendo em cinema? O
que um assembleiano quer com cinema? Aí eu fui assistir um filme dizendo, cria vergonha, temor de Deus, vai proclamar Jesus. O mundo está morrendo no suicídio, e crente querendo cinema, crente querendo ir para o estádio de futebol, crente querendo ficar bebendo cerveja sem álcool. Cria capricho, vai proclamar Jesus. É tempo de proclamar Jesus. Proclame o jubileu. Existem muitas almas morrendo, existem muitas vidas se acabando. O que vamos fazer? Quantos conversam conosco que suicida amanhã? E o que nós estamos fazendo? Ora, meus amados, o jubileu é para ser proclamado por aqueles que foram alcançados. O sacerdote já tocou a trombeta. Quem é que tocou a trombeta? O sumo sacerdote. Quando ele ressuscitou, meus amados irmãos, ele disse, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma interpretação bíblica. Antes dele te mandar, ele te disse, todo o poder é me dado nos céus e na terra. E é nesse poder que ele recebeu, quer dizendo, com esse poder que eu estou dando para vocês, vão em Jerusalém, vão em Judeia, vão em Samaria, e vão até os confins da terra. Mas na África tem demônio, mas esse poder faz os demônios caírem. Mas na cadeia tem perigo, mas esses poderes fazem as cadeias caírem. Mas pastor, tem depressão, aonde esse evangelho chega, Satanás tem que cair por terra, mas não é outros. O jubileu tinha lei. Celebrar o jubileu sozinho não tem graça, tem que proclamá-lo, mas também tem que submeter. E a primeira orientação de Levítico é que o 50º ano é um ano de consagração. E essa consagração nós devemos consagrar o ano 50º ao Senhor. Nesse 50º ano, não se faz outra coisa senão adorar a Deus. Eles não podem trabalhar, eles não podem plantar. A pergunta é, o que eles vão comer? Olha, eles vão comer o que a terra produz. Eles não vão plantar trigo, não vão plantar cevada, mas as figueiras, as videiras, os figos estão produzindo. Eles precisam dizer isso para Deus, para dizer, nós confiamos que o Senhor é o Deus da terra. E nesse ano eles consagram a Deus. Escuta, meu irmão, quantos cultos você falta para ganhar mais dinheiro? E ainda disse, mas se eu não ganhar eu vou perecer. Que dia que você tira para adorar a Deus? Que dia você para consagrar ao Senhor? Consagrar ao Senhor é afastar-se do iníquo e aproximar-se do que é santo. O que ele está dizendo aqui é que nós, nesse 50º ano, não precisamos fazer nada porque já foi feito. O sacrifício expiatório já foi feito. Mais plantá-la, porque Deus vai cuidar da terra. É Deus que vai fazer a terra produzir. É óbvio que no 7º ano, a lei permitia que aquelas pessoas que não tinham, eles tinham liberdade. Mas não é para trabalhar, não é para fazer nada, é um ano de consagração. Ela deve ser verdadeira. 5:23, que o Deus de paz e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Olha, meus irmãos, esse ano da graça, você pode fazer o que você quiser, mas você não acrescenta um fio de cabelo na sua cabeça. A interpretação do texto aqui não é para você ser um preguiçoso, é para você aprender a confiar no Senhor. E essa consagração plena é espírito, relacionamento com Deus, é alma, sentido, ouvido, paladar, visão, fala. Você deve tudo consagrar isso a Deus. Físico, relacionamento com a sociedade, aonde você passar, você deve consagrar ao Senhor.
Jubileu é um ano de render graça. Salmista no Salmo 100 é o Salmo da graça. Celebrai ao Senhor com alegria todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é bom, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Ele convida todos a celebrar, mas eu celebro o quê? Eu celebro a vitória de um rei, e o rei venceu com o quê? Sim, as minhas forças, mas venceu por mim. Nenhum crente aqui hoje vai cear porque foi puro, nenhum crente aqui hoje vai cear porque foi perfeito, nenhum crente aqui hoje vai cear porque cumpriu a agenda de Deus plenamente. Todos nós cearemos porque a graça de Deus demonstrou misericórdia, e o que a Bíblia nos convida é: celebre ao Senhor com alegria, com graça. Isso é consagração a Deus. Isto é consagrar a Deus. É um ano em que nós devemos consagrar ao Senhor, uma consagração verdadeira. Jesus diz em João 7:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Não é uma santificação, uma consagração fictícia, é uma consagração verdadeira. Olha, meus amados, pastor não é gerente de Deus, pastor é mordomo de Deus, pastor é o servo de Deus, para cuidar da igreja. O mordomo é o Espírito Santo. Pastor não tem que ficar te procurando nas redes sociais, não. Pastor não vai ficar te procurando onde você vai, não. Pastor não vai ficar monitorando a sua vida, não. É você e Deus, oh glória. Você sabe se você está na verdade. Você sabe se você está verdadeiramente consagrado a Deus. Uma consagração verdadeira não é aquela que você é perfeito, mas é aquela que você entende que a verdade de Deus é possível ser vivenciada pela sua graça. Porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Não foi cheio de verdade e graça, foi cheio de graça e verdade. A graça te dá condições de viver a verdade. E é isso que nós precisamos, oh glória a Deus, render a Deus graça nessa noite. Mas o jubileu nos ensina uma consagração contínua. Não é só o primeiro mês do ano, não é só o primeiro semestre do ano, é todo o ano de jubileu, é toda a graça. A graça não foi dada para nós vivermos em pecado. Permita ser saudosista hoje. As Assembleias de Deus que nós somos e devemos defender, ela não pode se copiar por outras Assembleias de Deus, não. Nós somos Assembleia de Deus e fomos criados dessa forma. O que nós devemos fazer é melhorar. Essa santificação, ela não deve ser uma santificação provisória. É que ano passado era ano passado, não. Ano passado eu fui santo, mas esse ano vou ser mais santo. E ser santo não é ser delegado da Polícia Federal do Iraque, não, meu irmão. Ser santo é amar mais a Deus, é perdoar mais, é ter mais humildade, é poder mais adorar a Deus, é glorificar a Deus. Porque crente santo, ele não fica carrancudo, falando mal dos outros. Crente santo, ele aproxima mais de Deus. E a primeira coisa que o crente santo vê nele é a pecaminosidade dele. Porque Isaías capítulo 6, ele diz que no ano que rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A glória de Deus era tão grande que o séquito de Deus enchia toda a casa. E quando Isaías viu ao Senhor, ele viu a glória do Senhor. A primeira coisa que ele viu depois disso foi: ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de homens de lábios impuros, e sou homem de lábios impuros. Então, quando nós temos essa visão da graça, a gente percebe que a graça de Deus veio para nos aperfeiçoar. Então nós queremos santificar mais, dedicar mais ao Senhor, para a glória do seu santo nome. O ano de jubileu é um ano em que todos nós devemos consagrar. Que glória estamos dando ao Senhor pela liberdade que nos deu. Paulo diz que nós não podemos usar a liberdade e tornar-nos meter debaixo do jugo da servidão. Ele escreveu isso aos Gálatas, porque os irmãos de Gálatas estavam, os gauleses, os irmãos da galáxia, estavam voltando para a carnalidade. Olha, irmãos, Paulo diz no capítulo 6, versículo 1 da Epístola aos Romanos, que Deus não nos libertou do pecado para voltar a pecar. Nós precisamos consagrar mais nossas vidas ao Senhor.
dedicar ao Senhor. Ô pastor, que essa mensagem da Assembleia de Deus, irmão, é que está tendo um povo aí cheio de ética, que fala, eu não bato na igreja, eu trato a igreja. Irmão, isso aqui não é bater na igreja não, Bíblia não bate na igreja não, Bíblia não machuca a igreja não, Bíblia você pode pregar ela todo dia, toda hora, que não machuca a igreja não, que machuca a igreja essas mensagens que dá diabetes nos crentes, mensagem que deixa você todo molinho para Jesus. Ai, como é bom ouvir essa mensagem, ai, como eu gosto de ouvir esse mensageiro. Toma cuidado, porque nesses últimos dias estão amontoando para si, irmãos, espíritos que fazem comichões nos ouvidos. É hora de tirar toda a nossa lepra para nós morarmos no céu. É tempo de santificação. Eu vou lhe fazer uma pergunta: cadê aquele glória que você tinha da primeira ceia que você participou? Cadê aquelas línguas estranhas que você falava na primeira ceia? Aonde está aquela mão levantada que você levantava? Você está todo injetadinho aí, meu irmão, engessadinho, não fala línguas estranhas, tem uma semana de consagração, não ora, não consagra, já sabe de tudo e não sabe de nada do céu. Mas nessa noite eu te convido, não fica aí como Judas Iscariote, procurando uma hora para entregar Jesus e vendê-lo na promoção. É tempo de crente lavado e remido levantar as mãos, abrir a boca, glorificar ao Papai do céu. Ele está presente. Consagre, porque o ano de jubileu fala de graça. Aleluia. Consagre mais. O pastor Luiz Antônio da Luz teve uma revelação antes de partir. A revelação dele é que quando ele chegava do Japão no Brasil, no espaço aéreo, o Senhor lhe disse para ele que o Brasil estava formado por pastores cansados. E ele dizia, homens de Deus, mas cansados. Eu hoje olho para os pastores, eu vejo o cansaço. O cansaço. A gente compara em algumas igrejas que os irmãos vêm falar, o pastor está bom, mas ele está cansado. Você olha para o irmão e você vê o que esse irmão está fazendo para descansar esse pastor. A gente quer um pregador que prega bem, a gente quer um cantor que canta bem, mas a gente não está orando mais, nós não consagramos mais. Nosso guarda-roupa, nós temos 2 guarda-roupas, nós temos 2 palavras, uma de crente, outra de não crente. A gente está vivendo uma vida nas últimas horas em que não tem mais autoridade espiritual. A gente é apacentado por a gente mesmo. A gente ouve uma mensagem aqui, esquece ela ali. Nós estamos cobrando o ministério, mas nós não fazemos nada. Nós não oramos 1 hora a mais, nós não oramos 1 minuto a mais, nós não consagramos um tempo a mais. Nós estamos vivendo na graça um período em que o arrebatamento está para ecoar, e a gente está preocupado com o nosso bem-prazer, um desânimo que vem tomando conta. É um desânimo para orar, é um desânimo para consagrar, é um desânimo para uma caravana, é um desânimo para evangelização, é desculpas e mais desculpas para tudo. Mas a mesma desculpa, o mesmo desânimo para as coisas de Deus, a gente vê o universo, um ânimo para o mundo. Crentes que têm coragem de sair no domingo, entrar num estádio de futebol, onde acontece tantas violências, e lá no estádio ele não tem vergonha de levantar a camisa, gritar. Crentes que não esquecem sua agenda de turismo. Esse ano eu fui na Bahia, ano que vem quero ir no tal, e quero ir tal, e quero ir tal, e ele não esquece a data. Crentes que querem ganhar mais dinheiro, crentes que querem mais casa, crentes que querem mais carro, crentes que querem mais, quer mais. Estamos vivendo a síndrome de Ló, olhando para Sodoma e vendo um lugar pronto para criarmos o nosso gado, para termos riqueza, e esquecendo de que é um ano de liberdade, que é um ano de proclamar salvação, esquecendo que o juízo de Deus está chegando. Não cantamos mais na nossa casa, não oramos mais na nossa casa, não lemos a Bíblia mais na nossa casa. Eu estou gripado, eu estava rouco e não precisava pregar aqui hoje, mas eu preciso dizer aqui como pastor dessa igreja, como membro desse ministério, que está na hora da gente consagrar mais. Deus está abençoando a sua igreja, mas está na hora da gente deixar de ser o copo que recebe a água, está na hora de nós sermos a fonte que leva a água
água. Está na hora de sermos abençoadores de Cuiabá. Está na hora de passar pelas ruas de Cuiabá, cheirando Cristo, transmitindo a mensagem da salvação. Eu estou falando isso aqui porque eu recebi uma profecia há poucos dias aí, bem público, que a mensagem que preguei causa tristeza, e alguns não vão me querer ouvir, então vocês têm que me ouvir até o dia que o pastor permitir, e vocês não fazer um baixo-assinado. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou pouco preocupado com Herodes, eu estou pouco preocupado com Jezabel, eu estou pouco preocupado com Acabe, eu estou pouco preocupado com Jeroboão, eu estou pouco preocupado com Pilatos. Eu vou calar a boca para eles entrar. Aqui eles não vão fazer o que quiser não, meu irmão. Essa igreja é do Senhor Jesus, e a palavra vai ser pregada. Levante a mão se você adora. Levante a mão se você adora. Abre a tua boca ao céu, porque o Espírito Santo quer te encher nessa noite. O Espírito Santo não te acusa, o Espírito Santo não te amedronta. O Espírito Santo está dizendo para nós aqui hoje no Alphaville: eu quero espaço no teu coração, eu quero usar a tua boca, eu quero usar as tuas mãos, eu quero derramar sobre você. Vai, abre a boca. Abre a boca. Ouça o barulho de línguas estranhas. Ouça o barulho de línguas estranhas. O ano de jubileu exige consagração. Há privilégios para a igreja, mas exige consagração. O ano de jubileu exige confiança ao Senhor. O versículo 18 a 21 de Levítico 25 disse: e observareis os meus estatutos, guardarei os meus juízos, e cumprireis, assim habitareis seguro na terra. Versículo 20: e se disserdes que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita. Me ajuda aqui só no retorno. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. O jubileu não trabalha, mas então, pastor, como vamos viver? Era a pergunta deles. O Senhor está dizendo: confie em mim, consagre a mim primeiro, porque se vocês fazerem assim, eu vou mandar a minha bênção sobre vocês. De maneira que no 6º ano, seria um ano antes do 7º, eu vou prover para vocês viver 3 anos, 3 anos, sem precisar. O que a igreja precisa para esses últimos dias, não virá, não virá, já está assegurado. Antes da igreja entrar nesse período, o Senhor Deus já proveu. Você só vai poder tomar posse dessas coisas se você consagrar o ano e parar de agir. Porque o ano de jubileu não é no ano que vai ter, Deus já proveu no ano anterior. Meu maior sonho é ter uma igreja
que usufrua da Bíblia. Quando eu vejo pessoas ungindo lenços para você, colocando ferradura na casa de crente, pegando água do Jordão, trazendo para os irmãos, sal grosso. Eu lembro de Tetzel. Eu nunca imaginei que a igreja voltaria a essa pobreza espiritual. Quando eu vejo as nossas igrejas serem manchete de escândalo, eu lembro de Cipriano trazendo os ossos para tentar convencer as pessoas a crerem no Evangelho. Quando eu vejo as igrejas e eu vejo pastores pintando os templos de cores de aquarelas e etc., eu não devo criticá-los, porque eu estou vendo eles tentando agradar a igreja para a igreja ficar no templo. E todos reúnem num templo, querendo receber mais. Mas quando eu observo isso, eu falo, por que não estamos recebendo? Porque não confiamos mais na palavra do Senhor. Porque o Senhor está dizendo que o que eles precisam para o ano jubileu já está garantido do ano anterior. E se você olhar tudo que a igreja precisa, não precisa mais pedir para frente. Porque quando Abraão olhou para a provisão para Isaac, não estava na frente, estava atrás. E quando o Senhor fala das bênçãos da igreja, Ele não fala que as bênçãos estão na frente. Paulo diz que é bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou no passado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você confia que tudo que você precisa já está garantido para você? Você acredita que tudo que a igreja precisa, Deus já proveu antes? Você confia que você não precisa namorar com um rapaz descrente, porque o seu esposo Deus vai prover? Vou falar sim. Você acredita que você não precisa mostrar seu corpo para encantar ninguém, porque aquele que vai casar contigo vai te casar como um templo do Espírito Santo? Você acredita que o teu Deus que habita em você, Ele é poderoso para prover no seu coração resistência a esse pecado, e você não precisa abrir a porta para Satanás, porque com a porta fechada Deus vai fazer o azeite multiplicar e você não vai perecer? Você acredita que em meio a esse caos Deus vai fazer você prosperar? Você não precisa pegar dinheiro da corrupção política, nem do dinheiro da corrupção criminosa, porque o teu Deus vai te fazer prosperar. Você crê que o Salmo 33, o Salmo 37 diz que ele foi jovem, estava velho, e ele nunca viu na sua história um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer, nem um justo mendigar o pão? Você acredita que este Deus proveu tudo? Você acredita que a graça é suficiente para a sua vida? Você acredita que o Evangelho é suficiente para você? Você acredita que o Evangelho traz tudo o que você precisa? Sabe, meus amados, com a partida do pastor Sebastião, eu tenho visto coisas. Eu vi pessoas que mudou tão rápido. Eu vi pessoas que falavam uma língua tão bonita e já mudou a linguagem. Eu vejo membros que mudaram, vejo pastores que mudaram. Aí eu pergunto, a mensagem era dele ou era de Deus? Nós confiávamos na mensagem? Há muitas pessoas que esperavam caos, não veio o caos. Deus tem surpreendido o Mato Grosso, o Brasil. Tem nos dado o pastor, tem nos dado a bênção dos céus. Mas quantos crentes estão perdendo o seu dinheiro no tigrinho, no tigrão? Quantos crentes estão jogando o seu dinheiro fora? É o jubileu hoje aqui, pastor, é doutrina, é tudo. Graça não é barata.
Você confia naquele evangelho que você recebeu? Confia naquela mensagem que você recebeu? Ou já mudou a sua vida? Me permita. As televisões tomaram conta da nossa sala. Nós compramos agora os melhores streaming, é isso? Sei lá se é isso. Nossa família agora é culta. Ela sabe tudo das novelas. Nossas menininhas, crianças usam agora a moda do mundo. Nossas jovens agora, elas copiam o mundo. Nossos filhos querem ser Neymar. Nós não temos mais profetas nos altares, temos coaches para agradarmos. Não pregamos mais suando com alegria, nem usamos lenço para chorar. Sabe por quê? Porque dizemos que confiamos no Senhor, mas não estamos conseguindo consagrar. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Agora olha para cá, monte de Sião, não é um monte seguro lá não. Monte de Sião, vem vento, vem tempestade, vem frio, sopra, grita. Você acha que para mim pregar essas palavras aqui é fácil? Você acha que para mim ser um pastor aqui desse jeito é fácil? Não, vem vento, sopra, bate. Sim, críticas vêm. Nessa era de internet todo mundo critica. E por que o senhor está pregando assim? Porque eu aprendi assim. E eu confio nessa palavra assim. Porque foi essa palavra que me libertou do pecado assim. E eu vou até o fim assim. Termino. O jubileu tem uma mensagem. O jubileu tem uma ordem. Mas o jubileu tem benefícios. O primeiro deles é que imediatamente ao ecoar, a primeira coisa que ele traz é liberdade. Diga liberdade. Diga liberdade. Ecoou a trombeta, escravos são livres. Ecoou a trombeta, quem estava devendo não está devendo mais. Então quando ecoasse a trombeta do jubileu, haveria liberdade. Hoje eu vou profetizar liberdade no arraial. Levante as mãos. O Deus que proveu para o pastor Ricardo é o mesmo Deus que vai te dar libertação aqui hoje. Levante as mãos aos céus. Eu profetizo que algemas caia aqui agora. Ouça o que eu estou dizendo. Satanás não vai mais te colocar na corrente. Você está aqui ceando com medo de voltar e o diabo dizer come, bebe, porque você está na escravidão dele. Correntes vão quebrar agora. Porque se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Jubileu é um novo recomeço. Jubileu é um novo recomeço. Diga, jubileu é um novo recomeço. E ouça-me como profeta. Aqui tem pessoas que o diabo marcou o seu dia. Ouça. O diabo colocou data de validade na sua fé. O diabo está dizendo para você que você não vai conseguir. Que seu casamento é uma farsa e ele vai acabar. O diabo está dizendo que você não tem gás para continuar e terminar ao final do ano. O diabo está dizendo para você, você está ceando triste, angustiada, sabe por quê? Até hoje, até agora você não viu nada. Sabe o que Deus está dizendo? Existe sobre a sua vida escritas. O diabo tem escrito muita sua história. Sabe o que Deus está dizendo? Vou rasgar agora. Está rasgado.
está sendo rasgada agora. Aleluia. E Ele te entrega uma página em branco para você começar uma nova história. Levante a mão, porque eu estou sentindo espíritos de Satanás caindo por terra. Tem gente que vai ter nojo do que fez ontem. Oh, glória a Deus. Porque Deus está dizendo: como que vai ser, pastor Samuel? Alguém vai colocar a mão na minha cabeça, vão fazer uma campanha de 7 dias? Não, você só vai pular o Jordão e a tua carne vai ser nova a partir de hoje. Porque uma nova etapa está começando. Todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Eu estou profetizando. O pecado é uma transgressão, mas também é uma dívida. Mas na cruz, Ele disse em João 19:30: Pai, está consumado. Pai, está pago. Oh, glória a Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Levante as mãos, porque eu estou profetizando. Deixa a mão levantada um pouco. O sangue de Jesus Cristo tem poder agora. Está purificando a tua consciência de todo mal. O teu advogado é Jesus de Nazaré e Ele está advogando a tua causa. Levante a mão e glorifica a Deus. Restituição. O ano anunciava perdão, liberdade, um novo começo, mas o ano anunciava restituição. Quem tinha perdido a terra, recebia a terra de volta. Quem tinha perdido os filhos, recebia os filhos de volta. Quem tinha perdido o esposo, recebia o esposo de volta. Como você conseguiu? Eu não consegui. Aleluia. É que em Israel havia um redentor. Havia um irmão próximo que podia redimir o irmão. Mas se ele não tivesse um irmão, ele poderia ser redimido por um parente. Poderia ser um primo. Mas se ele não tivesse nenhum parente, então no dia do jubileu, Deus o restituiria. Aleluia. Você não teve irmão, você não teve parente, você não teve ninguém que conseguiu pagar a sua dívida, não teve ninguém que conseguiu te dar libertação e te devolver, mas Jesus, o Redentor onipotente, desceu as partes mais baixas da terra, ressuscitou e está dizendo: recebe de volta. Faz assim com a tua mão. Já fica de pé para cear. Aleluia, 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 aleluia. Papai está me dizendo assim, ó. Diga para eles que nessa santa ceia será marcante, porque Ele está te dando aquilo que o diabo quis tomar. Aleluia. O diabo devolveu, tomou sua alegria. O diabo impediu os seus dons de serem usados. O diabo tem roubado teus sonhos. O diabo tem roubado a sua ousadia de adorar a Deus. O diabo tem roubado o prazer de você viver na sua família. O diabo tem tirado o seu almoço. O diabo tem tirado o seu deitar e o seu levantar naquela cama. Com as mãos abertas, estão com as mãos abertas. Deus está dizendo: eu estou devolvendo para você. Eu estou devolvendo alegria para a tua alma. Eu estou devolvendo aqueles sonhos de volta. Estou devolvendo as línguas estranhas para teus lábios. Estou devolvendo o gozo da salvação para tua alma. Aleluia.
Tu entraste vazio aqui, aleluia. O diabo diz que você só é um vaso de barro. Jeová está dizendo: a partir de hoje tu és um vaso de barro cheio da minha glória, cheio da minha unção. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Abre bem a tua boca agora. Aleluia, 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 aleluia. Quem tem glória vai abrindo a boca agora. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer para a igreja nesta noite que uma chuva de bênção está sendo derramada aqui. Um novo começo no teu casamento, um novo começo no teu ministério, um novo começo na tua empresa, um novo começo na tua família, um novo começo na tua vida espiritual, um novo começo na tua liderança, um novo começo na tua vida emocional, um novo começo na tua vida intelectual, um novo começo na tua vida profissional. Jeová está te entregando, recebe e segura. Se você sente vontade de glorificar, abre a boca. Suicídio não haverá na tua família, divórcio não haverá na tua família, olho gordo não haverá na tua família, sepultamento não haverá na tua família. Não, Satanás não vai colocar a tua família na prostituição. Homossexualismo está sendo queimado aqui agora. Eu recebo a autoridade de Deus para profetizar que labaredas de fogo está descendo sobre essa casa agora. Quem tem glória vai abrindo a boca para glorificar. Eu estou sentindo uma unção de Deus descendo sobre a minha garganta. É Deus dizendo para mim: profetiza para Alphaville que o tempo de avivamento já chegou. É tempo de levantar as mãos e abrir a boca. Abre, abre, abre a tua boca. Jogue a tristeza para baixo. Pisa na cabeça da serpente agora. Pisa sobre essa tristeza, pisa sobre esse pessimismo. Teu casamento é de Deus e não vai acabar. Não vai morrer de fome, não vai morrer de doença. Tem cura descendo aqui agora. Acelere o glória, acelere o glória. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Quem tem, quem não tem, vai recebendo aí agora. Solta línguas estranhas, jovens. Solta línguas estranhas, adolescentes. Solta línguas estranhas, obreiros. Assembleiano não vai pregar as últimas horas gelado, frio. Assembleiano vai pregar como assembleiano, cheio, 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 cheio. Eu profetizo nessa noite um sangue que enche. Meu Pai, vai. Manasso que passo que pacosia, que pacacia caia copicata capa rabacanta, que picaraba copicapa campa tapa cai. Meu Pai, vai conturia rabacalabaxuia, rabacalabaxore me canta rabacantaraia. Está descendo glória, está descendo sangue. Obreiro recebe de Deus. Recebe jovem que quer ser um pregador, cheio do Espírito Santo. Recebe moça que quer ser cheia do Espírito Santo. Recebe adolescente que quer ser cheio do Espírito Santo. Recebe ciclo de oração que quer ver paralítico andando, que quer ver câncer sendo curado. Vai recebendo, eu estou pregando e tem gente me olhando. É para fechar os olhos agora. E em questões de 60 segundos, abre bem a tua boca que papai vai colocar aí agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É proibido ficar de boca fechada agora. Abre, abre, abre. Fala variedade de língua. Fale línguas. Sente. 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 Aleluia. Está na hora de vencer o gelo, irmão. Levante as mãos bem alta. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu tenho ética também, mas eu sou pentecostal. Isso aqui não é sair da ética, não. É ser pentecostal.
Diga assim: em nome de Jesus, eu profetizo que começa uma nova etapa neste lugar. Olha, levante a mão e diga: em nome do Senhor Jesus, eu profetizo um novo começo. Olhe para quem está do lado e diga: nunca mais. Diga: nunca mais tu serás o mesmo. Deus vai te tocar agora com autoridade. Pega na mão de alguém aí agora. Alemai. Hey man. Canuyas. Resicaiata. Ayemikai. Minamai. Eminikai. Ekimahasu. Amandarai. Evinikiaso. Aida bacalabassuria. Amacanta labassori me canta. Recebe de papai aqui nesta noite. Receba o sinal de Deus e autoridade para pregar dessa forma nessa noite. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Ore pelo pão. Aleluia. Agora está aqui, Jesus amado, esse pão representante do teu corpo. Ô Espírito Santo, te damos graça mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Quem glorifica Jesus, glorifica, cante,